Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scripto. Rapaziada, é o seguinte, vou trazer pra vocês hoje o deck de Utopia, beleza rapaziada? Infelizmente eu não consegui abrir live mostrando as plays e tal do Utopia, mas eu mostrei uns replays aqui, vou mostrar pra vocês um replay, como é que o deck faz, como é que o deck comba. Teve um erro de um replay que eu tava usando uma carta, aí eu reparei e falei, pera, não é essa Counter Trap que é pra usar, eu tava usando outra Counter Trap. Bom, vou mostrar a decklist pra vocês. Basicamente a decklist tá basicamente igual a todas as outras decklists, né, atualmente do jogo. Beleza, rapaziada? Então é o seguinte, tô usando aqui duas Veiler, né, que eu acho muito importante. 3 Nimbirão, que não pode faltar. E tô usando a Counter Trap. Eu tava usando esta Counter Trap aqui, rapaziada. Depois que eu fui perceber a merda que eu tava usando. Eu tava usando essa Counter Trap, Refleitor Exceed. Aí eu tava, mano, por que eu não tô conseguindo negar as cartas? Por que eu não tô conseguindo fazer... Por que eu não tô conseguindo negar um monstro assim específico e tal? Por causa disso, ele só nega se dá alvo em um Exceed que você controla. Já essa daqui, ela nega se você controlar um monstro Exceed número. Então ela é mais forte do que a outra. Eu não tava usando ela, eu tava usando a outra. Mas enfim, ela é essa aqui que vocês têm que usar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês os replays aqui que eu salvei no Rei dos Jogos. Eu peguei Rei dos Jogos com aquela versão de Shadow, né, que tá no canal. E... enfim, eu vou dar uma explicada aqui como é que o deck de Utopia funciona, tá? Você tá aqui com a Zexal 2 Poder Futuroso, tá? Você só pode ativar, você só pode usar o segundo e o terciário dessa habilidade uma vez por turno e 2 vezes por duelo. Você não pode fazer evocação especial de nenhum monstro do seu deck adicional, exceto o monstro Exceed. E não pode fazer evocação especial de nenhum outro monstro com card de magia armadilha, exceto o monstro de Utopia com 2500 de ataque ou defesa. Ou seja, você consegue descer o Nibiru. 2. Você pode ativar embaralhando um card da sua mão no deck e revelando um monstro ZS ou o Astral tópico da sua mão. E um Astral, ele vira Power Hand, né? E adicione 2 monstros ZS ou Astral tópico do seu deck à sua mão. Então basicamente eu tô usando esse cara, porque esse cara aqui é como se fosse uma segunda, né, desse cara o R. A ideia é você realmente ter duas desse cara, mas uma cópia dele tá funcionando, porque eu tô usando esse cara aqui no lugar, tá? Basicamente ele tá aqui para aumentar a consistência do deck e você basicamente transformar ele na magia de Hack Up que a skill, né, transforma. Que ela basicamente, você pode ativar, ativando após a transformação, ao embaralhar um card da sua mão ou do campo no deck, revela um verdadeiro forma de um card da sua mão, transforma ela em magia, que é essa daqui, e você basicamente coloca um Utopia 39 de fora do seu deck no campo. Vocês têm que saber ativar ela, porque ela nega todos os efeitos no campo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer o combo. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar Special Summon desse aqui, Special Summon desse aqui, vai ativar Skill, vai botar um 39 no campo, aí você vai ativar essa magia de Hack Up aqui, aumentando o número 39. Aí você vai fazer o seu primeiro Léo. Aí você ativa o efeito do Léo e equipa nele o ZW Gêmeos, tá? Porque ele no campo, ele nega o efeito de monstro, você equipa nele, porque você gastou pouco recurso para botar o ZW no campo. Aí com esses dois você vai fazer o Double, tá? Que é esse cara aqui, o Double. Você vai fazer ele, vai ativar os dois efeitos dele. Não ativa o terceiro, ativa só 2 efeitos. Aí com os 2 efeitos você vai adicionar para sua mão essa magia de Hack Up e esse ZW aqui. ZW Golpe Azurar, né? Azura, beleza? Aí daí você vai ativar o Double, o efeito do Double. Adicionando para sua mão o Double Nada. E por ele você vai fazer o segundo Raio Utopia. Com esse segundo Raio Utopia, você vai equipar nele o Tornado, que é imune a alvo. Deixa imune a alvo. Você também tem uma aqui de Trap, mas se você quiser remover ela e botar outro ZW que você acha interessante, tudo bem, aqui é só opção, tá? Aí os dois ZW tá no campo. Um proteção de alvo e uma negação de monstro. Aí você vai dar normal sumo desse cara, não dá especial dele, não ativa o efeito dele, tá? Porque ele vai se equipar. Você dá normal sumo dele, depois você dá special sumo desse aqui astral, ativa o efeito dele, descarta o Double Nada e busca a Counter Trap. Com esses dois nível 4 você pode fazer ou o Gary Gongorn, que ele puxa os alvos, né? Ele muda os alvos do campo. Ou se você estiver enfrentando um Shadow, você pode fazer um Dueler, tá? Você pode fazer também um Dueler aí. Então tem essas opções. Aí no futuro, se algum desses dois Exceed tiver sem matéria, você pode fazer
o Raio Lancer por cima, descartando uma magia armadilha. Ou também você pode fazer um Castiel, né? Ou refazer o 139 por cima de outro rank 4. Com a magia de rank up aqui, beleza? Porque essa magia de rank up tá na sua mão, você não vai usar ela. Você pode guardar pro próximo turno. Tô usando Scone Cosmo, banir coisas, né? De magia armadilha. É muito melhor do que destruir como ST. Duas velizinhas, né? Não pode deixar. E a rota para dar consistência, tá? Esses dois aqui, ele buscam essas cartas que eu tô dizendo, tá? Se eu não me engano, esse aqui busca a magia de rank up. E esse aqui ele busca um ZW, tá? Que é esse cara aqui, beleza? Então basicamente o deck é assim, tá? Basicamente é isso, ele não é tão complexo, tão difícil de explicar. E a play dele também não é tão difícil como o Shadow, que cada um tem o seu efeito, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o replay do Utopia contra um Sky Striker, tá? Lembrando que eu já tava pegando essa partida do Rei dos Jogos, né? Então tem uma diferença aí. Ó. O coitado do Sky nem conseguiu jogar, né? Convenhamos. Ele nem conseguiu jogar direito. Ele deu terra lá, eu dei o meu poder. Deu a ativação da skill. Ali deu campo, ele enviou isso aqui pro cemitério. Escavou 3 cartas. Ele também tá usando o Lavagone. Mas o Sky usando o Lavagone não é muito bom, não. É bom o Nibiru. Mas se vocês não tiverem Nibiru, você pode usar o Lavagone. Aí ele fez essa menininha, acertou 2 cartas e buscou a Engage pra mão. Na minha draw eu já tô escolhendo Cosmo, banindo uma carta dele. Eu bani uma magia aqui que ele bane coisa do cemitério. Aí eu dou skill, devolvo o Lavagone, mostro pro oponente, viro o Power Ranger, né? E busco os 2 DW que eu preciso, que é o Astral e o outro. Dou especial dele, ativa a skill. Devolvo o ZW que tá na minha mão, porque eu vou buscar ele. Olha que legal, ó. Essa carta aqui, ó, ela ficou prismática no replay, ó. Só que eu não tenho ela prismática, tá? Ele transformou a carta. Aí aqui por cima eu faço o primeiro. Todas essas 2 cartas no campo vão estar negadas, tá? Aqui, ó, tá negado, ó. Assim que ele entra, ó, ficou negadas aqui, tá vendo? Então ele não consegue recuperar a carta. E isso aqui é negação permanentemente, tá? Ó, os efeitos desse card invocado, negue os efeitos de outros cards. É pra sempre ficar negado. Aí eu tive o efeito dele, ele dá aqui achando que podia negar. Mas esse efeito não pode negar, tá, rapaziada? Então você não... vale a pena ativar uma Veiler nele, alguma coisa nele, tá? Não compensa, porque o efeito não vai ser negado. Mas por turno você pode equipar um ZW do seu deck ou deck adicional a esse card. E se ele tivesse sido equipado por esse efeito, a ativação desse efeito, bem como este efeito, não pode ser negados. Então ele vai equipar. Não adianta você tentar coisar aqui que não vai adiantar nada. Aí eu faço o Double, ativo 2 efeitos dele, não ativo o terceiro. Busco a magia de Cup e busco o Arauto, que eu tinha devolvido pro deck. Agora eu tiro o efeito, busco a Double Nada e faço o segundo raio Utopia Léo. Faço o segundo raio Utopia Léo. Com ele eu boto o Tornado, porque ele me custou mais carta, entendeu? Então eu boto uma proteção nele. Aí eu dou Normal Sumo de um, Special Sumo de outro, descarto e faço aqui um Dueler, porque ele tem um Way no cemitério. Ele tem um Way, e ela podia ser invocada pro especial, porque o Link ia sair do campo. Aí eu faço o Dueler, tiro uma Terra, certo a Cototap e basicamente finalizo. Ele não conseguiu ativar o Way porque o Dueler negou a Way. Então esse é a play do Utopia, tá, rapaziada? Essa é a play que você quer passar no turno 1, no turno 2, enfim. Agora eu vou jogar aqui contra o brasileiro. Salve pra ele, é o Hashi, é o brasileiro. Eu tava usando uma Counter Tap que vocês vão ver no duelo. E se ele jogasse um pouco melhor ali de Shadow, ele ia ganhar de mim porque eu não tava usando a Counter Trap certo, beleza? Mas ele me deu uma gota em cima de mim. Ah lá, brasileiro, Hashi. Salve pra ele, ele pegou o Rei dos Jogos de 5 meses. Ele tava usando Yuri pra dar uma confundida ali de Pedra Preta com Shadow. Mas a skill ela já cagueta, né, o deck que você tá usando. Mas no início você pode ficar meio confuso mesmo. Então ele tá aí, Reinos das Sombras. Aí aqui tá minha mão, ó. Minha mão tá ótima. Qualquer esse cara ou esse cara você basicamente combou, tá? Aí eu ativo a skill, devolvo a magia aqui porque eu vou buscar ela. Aí eu, né, transfiro em Power Ranger, busco o Astral e mais um. Esse aqui eu só busquei
Porque ele vai ou ser devolvido pro deck ou ele vai ser transformado na magia de Up. Então meio que dane, só lá, viu? Foi devolvido. Aí a Veiler eu transformei, olha isso. A Veiler eu transformei no Raio Utopia Léo. Então aqui você basicamente tá usando uma Hand Trap, um suporte, alguma coisa. Basicamente você não vai usar ela. Você vai transformar ela na magia de Up. Porque você perde muita carta aqui pra você conseguir fazer esse combo, beleza? Aí eu tiro matéria, boto aqui o gêmeo, que ele, enfim. Faço o double. Double adicionando as duas cartas pra mão. Magia de Up e a ZW Aurora. As duas na mão. Aí eu tive o efeito dela. Busco o double nada, né? O dobro ou nada. E faço o segundo ré, o Léo. Aí o Léo eu tiro a matéria e boto o tornado. Aí eu dou normal sumo desse. Special sumo desse. Do astral. Descarto. Aí ó. Ó aqui ó. Viu ó? Tá usando a refletor Exceed ó. Então é uma counter trap errada. Era pra estar um número aqui. Mas em final. No final do duelo não mudou nada, tá? Aí aqui eu faço o Dueler. Porque eu tô vendo que é um Shadow, né? E seto a minha counter trap. Na draw dele eu já ativo. E ele ativa uma gota em resposta. Negando os meus dois aqui de trás. Ele não negou aqui. Esse foi uma... Ele não negou aqui. Mas ele devia ter negado aqui. Mas ele ia ter que passar com dois negates de qualquer jeito. Tanto aqui como aqui. Né? Então não ia mudar nada. Aí ele revela lá pra mão. Busca a fusão sobre a Neco. E bota o dragão. O que ele era pra ter feito aqui, ó. Se ele ativasse efeito e dava aqui atrás, ó. Aqui atrás. Ele ia ganhar de mim. Porque eu ia perder as duas negações. Você entendeu? Eu ia perder as duas. Porque se eu dava aqui atrás e voltava pra mão isso aqui. Esse cara aqui não ia ter mais negação. E ele podia jogar tranquilamente. Porque esse aqui tá negado e esse aqui também tá negado. Mas não, ele deu alvo no Exceed. E esse foi o erro dele. Daí eu consegui ativar o refletor Exceed. Aí eu neguei e destruí o dragão dele. E dei 400 de burn ainda nele. Aí ele faz a fusão. Faz a construct. Aí o besta vai ativar no cemitério e a construct vai ativar no campo. Eu não ativei aqui pra negar, porque o gêmeo já negou ela. Aí ele deu normal sumo, entrou na fase de batalha, eu neguei ela de novo e ele quita. Se ele desse alvo no meu equipamento aqui, ele ganhava o duelo. Porque eu tava usando uma carta que não era pra ter usado. Agora tem um duelo aqui contra Ressonador, tá? São 4 replays. E amanhã vai ter um vídeo do Speedroid, beleza rapaziada? Eu também não sei muito bem como é que joga com o deck. Eu fiz uns replays aí. Mostrando o deck pra você. Ainda não ainda não aprendi 100% combar com o deck. Mas o deck tá legal, o deck tá maneiro. Eu preciso treinar um pouco mais com o deck. Ressonador aí, né? Minha mão tá perfect, né? Aí deu, cai a camisinha. Buscou o alma. Há um adendo, tá? Se o Alma entrar no Normal Summon e ele ativar pra buscar alguma coisa, não dá Veiler nele. Não dá Veiler. Não dá. Ignora. Totalmente ignora. Ele vai ativar os ossos também. Deixa ativar. Não precisa negar. Tá tranquilo. Agora aqui, ó. Você pode negar o 6 ou o regulador nível 2. Esse cara aqui, ó. Você pode dar Veiler em um desses dois. Porque daí é cirúrgico. Eu dei no 5-6. Que é muito mais... agressivo. Então ele tá negado, ele não tinha o Saurabis na mão. Basicamente passou o turno. Aí eu ativei a skill, devolvi o R, cara. Olha que louco, era pra ter devolvido essa arma aqui, cara. Eu devolvi o R, mano. Eu devolvi o sábio, velho. Totalmente louco. Aí dei especial dos dois, ativei a skill, botei Utopia no campo. Faço a magia aqui por cima e os dois aqui estão negados. Essa magia aqui é muito boa. Então basicamente o Gaia Kamezinho, isso aqui tá negado. Aí que eu faço o double. Double fazendo os dois efeitos. Era pra ter devolvido esse aqui, ó. Eu tive que botar o tornado. Tive o efeito de novo. Busco o dobro nada e já faço o meu segundo Léo. Isso aqui, ó. Ela é bem opcional, tá? Porque o cara, você vai ver aqui no duelo. Vocês vão ver aqui no duelo que o cara vai dar corrente aqui. Eu vou negar, mas a corrente vai continuar negando meu monstro, cara. Então... ela é bem assim... aí, ó. Travei todo o meu campo. Ele deu gota. Consegui lidar com meus dois monstros. Lembrando que quando você faz esse cara aqui... com o Utopia Double, ele não pode atacar direto, tá? Então aqui eu também errei o ataque. Era pra ter atacado aqui primeiro, depois aqui.
Então ele vai ativar a skill, vai descer a corrente demoníaca. Ali deu normal suma, ativou o efeito, eu dei efeito pra negar, ele deu corrente, eu ia negar aqui com a ZW, mas a corrente do ZW não negou por nenhuma. Aí, ó. Continua negando o meu. Aí eu tive que negar com os gêmeos. Então aqui é bem opcional isso aqui, tá? Aí eu dei um Lavagone ainda de brinde e ele quitou. Que eu ia cortar o ataque dele, dar porradão, enfim. Então esse cara aqui, além de travar meu slot, ele não ajudou em nada, não ajudou nada. Ele tá ali, negou a corrente, mas a corrente não negou eu. Não negou... A ZW não negou ele, tá ligado? Não negou a corrente. Então meio que... relevante. E aqui é contra o Speedroid. Essas vitórias aqui provavelmente são do Shadow, tá? Então ele tá aí. Se eu não me engano, acho que eu perdi esse duelo. Eu não lembro se eu perdi. Ele tá com a raspadinha, invocar tá pro cemitério. O Special Summon do Teotop, eu dei Veiler, já negando ele. Aí ele dá ainda o carro turbo e faz Link. Aí o Link... banho 7. Dá 2 cavadas. Aí ele teve o Yoyo. Yoyo daqui. E ele quitou. Porque ele errou o combo, né? Ele errou completamente o combo. Mas aqui se ele botasse o sync e tal, passava com o campo, eu tinha 2 Lavagone e tinha os 2 pra restartar o combo. Então, o cara não tinha muito o que fazer. Então esse é o deck de Utopia. O Utopia, ele tá, assim, bem acessível, tá? Tipo assim, o que eu gastei aqui no Utopia basicamente foi uma cópia do estrutural. Eu gastei 16,90, mas não precisava. Tipo, se eu tivesse 2.000 gemas, eu ia economizar 16,90, né? Mas pra mim acelerou muito, né? Porque agora se eu precisar de uma terceira cópia desse cara aqui, aí eu vou lá e gasto gema. Mas pra mim é muito melhor eu gastar dinheiro do que gema. Porque minha conta ela não tem mais personagem pra upar. E eu gastei gema nessa box pra poder pegar esses suportes, né? E montar esses 2 decks que são Shadow e Utopia. Então pra mim é muito melhor guardar gema do que dinheiro. E basicamente o que você precisa? 2 cópias do estrutural novo e uma do antigo, tá? Basicamente esse estrutural aqui que vocês precisam ter. Uma cópia, Brave Rupt, tá? Por causa do ZW. O ZW G1000 é muito bom. Ele é uma negação a mais no campo, tá? Ele é incrível. E 2 cópias... do estrutural novo, né? Que você vai pegar aqui o astral tópico. E uma cópia só do sábio. E lá a box pegou uma cópia do sábio e uma cópia da fusão do Shadow, você já joga. Se você tiver, claro, o deck do Shadow, né? Antigo. Então você já basicamente joga com um deck assim. Aí você pode usar essa carta aqui pra tampar buraco, enfim. Você usa rota, rota é muito bom, que você pode pegar qualquer um deles, ó. Todos eles são guerreiros. Todos esses aqui são guerreiros, então você pode ativar a rota e buscar. E aqui são Exceed genéricos, né? Tipo, tem gente nem usando esse cara, tá usando 3 do Raio Utopia. Esse cara é muito bom porque dá pra finalizar. Teve um duelo que eu pedi Ressonador, porque era pra ter feito ele porrada na cara do Ressonador, ele ia aumentar ataque, ia negar todo mundo. Mas não, eu quis fazer o Raio Utopia, Léo, e acabei perdendo o duelo. Então a galera realmente tá usando 3 dele, aí é opcional seu. Se você quiser 3 ou usar esse cara, aí você decide. Mas esses 3 Exceed Rank 4 aqui são excelentes, mano. Castiel, o Gorgone. Esse cara aqui você pode pegar no bilhete SR que teve em campanha, né? Ou até em evento você consegue pegar ele. E o duelo, claro, não pode faltar, que tem na metade das gemas. Então basicamente é esse o deck de Utopia. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada, do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos seus comentários aí, ativa o sininho. Segue lá no canal da Roxinha, tá? Se vocês quiserem se tornar Cavaleiro VIP, tá ali do lado, ó. O cavaleiro ali do lado ali, tá na descrição também os valores. Esses valores aí são mensal, tá? É todo mês, você dá esse valor que você vai escolher pra mim. E ainda por cima te dá, garante o COG todo mês, DLV máximo e por aí vai. Beleza, rapaziada? Então é isso, falou, até mais. Fui!